Seja muito bem-vindo ao canal Minuto do Professor EBD. Aqui você encontra semanalmente lições comentadas, tanto da classe de jovens como da de adultos. Olha só, hoje nós estaremos estudando a lição de número 12 da nossa classe de jovens, segundo trimestre de 2025, que tem como título Davi, a manifestação da graça. Essa é a nossa revista de jovens, que tem como título Davi de pastor de ovelhas a rei de Israel. E hoje nós estaremos estudando Davi, a manifestação da graça. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, compartilha, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Aqui você encontra lições comentadas e em nosso Instagram você também encontrará ali reflexões cristãs, pedagógicas, que eu tenho certeza que vai te ajudar no teu crescimento diário no estudo da palavra de Deus. Você que é professor da EBD, você que é amante das Escrituras Sagradas, eu quero dizer que você está no lugar certo, porque o tempo de preparo começa aqui. Sem mais delongas, vamos para a nossa lição de número 12, que tem como título Davi, a manifestação da graça. E o texto bíblico em classe está em 2 Samuel, capítulo 9, dos versículos 1 ao 7, que diz: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse na casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Olha que lindo, né, irmãos? Essa história. Hoje nós vamos estar estudando esse episódio na vida de Mefibosete, né, que é tão pregado por aí. É uma linda história de restituição e de restauração da parte do nosso Deus na vida de Mefibosete. Olha só, o capítulo 9, nessa introdução, para que nós venhamos a entender, o capítulo 9 fala sobre a preocupação de Davi com qualquer um dos sobreviventes da casa de Saul. Para quê? Para que ele pudesse usar de benevolência, né, de beneficência, de generosidade, de bondade para com esse sobrevivente, por amor a Jonatas. Davi não havia esquecido do seu voto, o voto que ele fez com Jonatas, de que usaria de benevolência para com os sobreviventes da família real, né, os descendentes ali da família real. E aí nós vamos ver esse voto lá em 1 Samuel, capítulo 20, dos versículos 14 ao 17. Mais à frente nós vamos parar para ler. Mas há quesito aqui de curiosidade nessa introdução, para que nós possamos entender. Davi também tinha feito uma promessa a Saul, né, de que protegeria também os descendentes, né, da família real ou da família de Saul. Foi uma promessa, na verdade, semelhante essa a que ele fez a Jonatas. E está lá em 1 Samuel, capítulo 24, dos versículos 21 ao 22. Né? Nós vamos ler, pegue sua Bíblia aí, por gentileza. 1 Samuel, do capítulo 24, dos versículos 21 ao 22. Nós vamos ver essa promessa semelhante, né, que Davi fez a Saul.
Versículo 21 e 22 diz: portanto, agora, jura-me pelo Senhor, que não desarraigarás a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa, porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Mas aí nós vamos ver também mais à frente que essa promessa que Davi fez a Saul foi debilitada por fontes, por coisas externas, porque lá na frente há uma fome, em Israel, e Davi consulta ao Senhor, e o Senhor diz que é por causa dos gibeonitas. E aí os gibeonitas pedem para Davi que os descendentes da casa de Saul, os filhos da casa de Saul, para que eles pudessem matar. E aí nós vamos ver que Davi, ele dá 7 filhos de Saul, mas ele protege Mefibosete, honrando assim a promessa que ele havia feito ali a Jonatas. Então, pelo menos a promessa que ele fez a Jonatas cumpriu cabalmente essa promessa. No nosso primeiro tópico, nós temos aí a bondade para com Mefibosete. O subtópico 1 diz: há ainda alguém? Nós vamos ver que muitos membros da família de Saul haviam sido mortos. E Davi, então, procura saber se há algum sobrevivente da casa de Saul, a fim de quê? De favorecê-lo por amor a Jonatas, Jonatas tinha sido um amigo especial, um amigo fiel, ali eles tinham essa amizade profícua, ao ponto de eles fazerem esse voto. E aí Jonatas pede que ele prometa, que Davi prometa, que da família sobrevivente, quando Davi assumisse o trono, porque Jonatas estava dizendo assim: quando você vier assumir o trono de Israel, você não se esqueça da família sobrevivente, seja benevolente dessa família sobrevivente, essa família real que lhe antecedeu. E aí o voto que Jonatas fez com Davi, que Davi fez com Jonatas, está em 1 Samuel, capítulo 20, eu já disse aqui no início, mas anote aí para que você possa também falar para os seus alunos. E aqui nós vemos que Jonatas era cunhado de Davi, suponha que seu amigo sucederia ali a Saul, portanto pediu que quando os inimigos de Davi fossem destruídos e ele assumisse o trono de Israel, ele fosse benevolente e não esquecesse da sua amizade. No versículo 2 de 2 Samuel capítulo 9, aí Davi pergunta: há ainda alguém da casa de Saul para que ele pudesse ser benevolente e cumprir com este voto? E aí o servo chamado Ziba responde que ainda havia sim um sobrevivente da casa de Saul. O que se sabe sobre esse servo Ziba é que ele já era servo de Saul e agora servia a Mefibosete. Portanto, ele deveria saber ali com precisão sobre Mefibosete. E aí Ziba responde ao rei Davi: sim, um sobrevivente da casa de Saul, que é o filho de Jonatas. Mefibosete, ele é aleijado de ambos os pés. E aí vale lembrar também, meu querido irmão, meu querido professor, minha querida irmã, amante da palavra de Deus, vale lembrar que Mefibosete tinha apenas 5 anos de idade, quando Jonatas morreu. E aí nós vamos ver que ele não nasceu aleijado. Nós vamos ver isso em 2 Samuel capítulo 4, no versículo 4, que Mefibosete, ele não nasceu aleijado, mas ainda criança, ainda infante, ele sofre um acidente, que o impossibilita ali de andar. Ele fica aleijado de ambos os pés. E aqui há uma ironia, de fato, porque o único a quem Davi encontra para usar de benevolência é um homem
aleijado de ambos os pés, um homem que era incapacitado para a guerra, um homem humilde, aleijado de ambos os pés, porque o forte já havia sido morto, que era Jonatas, o seu pai, mas o fraco, que era Mefibosete, agora se beneficiaria, né, desse voto, dessa amizade de Davi com Jonatas. E aí, meu irmão, em nosso segundo subtópico, nós vemos aí 2 atos de bondade. Por quê? Porque Davi mandou chamar Mefibosete, que estava morando aonde? Estava morando na casa de Maqui, filho de Amiel. Né? Esse Maqui, o que se sabe é que ele era um simpatizante, né, da casa, talvez fosse um simpatizante da casa de Saul, mas Davi logo ganha a confiança, a amizade de Maqui, porque lá na frente nós vamos ver quando Absalão se rebela contra o pai e que Davi é obrigado a fugir, nós vamos ver que ele se torna ali um amigo fiel de Davi, um amigo útil e fiel a Davi, ajudando a Davi neste episódio. E aí, nesses 2 atos de bondade, que Davi manda chamar Mefibosete, né? Que estava morando na casa de Davi, ali, ou na casa de Maqui, né? Que Mefibosete estava morando na casa de Maqui, filho de Amiel. Davi manda chamar Mefibosete. Mas repare que a motivação de Davi ao mandar chamar Mefibosete não foi a condição triste de um homem aleijado, mas sim pelo fato de que ele queria ser benevolente, ele queria usar de bondade, ele queria usar de beneficência, de generosidade para com o filho de Jonatas, né? Ele queria ali honrar a Jonatas, e como Davi não poderia honrar Jonatas, porque Jonatas já havia morrido, ele então honraria o seu filho, né? Ao qual ali ele pudesse expressar essa afeição que ele tinha por Jonatas. E aí, meu irmão, a gente pensa o seguinte, que o mesmo acontece conosco, né? Porque nós somos chamados, nós somos salvos, não porque nós merecemos alguma coisa, mas porque por amor a Jesus Cristo, né? Deus, por amor a Jesus Cristo, ele resolve nos salvar. Enviou o seu filho Jesus, né, na cruz do Calvário, na terra, morreu em nosso lugar, e por causa do amor a Jesus, nós recebemos a salvação dos nossos pecados. E aí nós vamos ver o seguinte, que Deus, em sua graça, nos dá aquilo que não merecemos. E em sua misericórdia, ele não nos dá aquilo que nós merecemos. E aí que nós vamos ver que a Bíblia, ela relata que Mefibosete tinha cerca de 21 anos, isso aqui é uma curiosidade, né, para os seus jovens. Mefibosete tinha cerca de 21 anos, quando Davi manda chamar ele até o palácio, e ele já tinha um filho. Nós vemos isso aí em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 12. Então, Mefibosete chega na presença do rei Davi e se prostra diante dele. Ali nós vemos que já era algo difícil para Mefibosete, né, se prostrar diante de Davi, porque ele tinha ali os seus pés aleijados, né? E ali ele estava, quando ele se prostrou diante do rei Davi, ele demonstrou ali a sua indignidade, né? Além disso, nós pensamos, né, que com certeza Mefibosete estava temendo pela sua vida, porque era costume da oriental, né, que a família real que sucedeu o trono matasse os membros da família real que antecedeu a eles, justamente para não haver ali conluios, né, para não haver motins contra a nova família e o novo reinado que agora estava ocupando. Mas vale lembrar que Davi era um homem guiado
pelo Espírito Santo de Deus. A sua vida era controlada ali, sim, claro, pelo Espírito Santo de Deus. Então, esses pensamentos, né, de Mefibosete, eles seriam ali infundados. Claro que ele não sabia que iria receber ali favores especiais em sua vida. E aí o rei, quando chama Mefibosete pelo nome, garante que ele não precisava temer, porque ele estava ali para para receber de volta ali as terras que haviam sido tiradas da família de Saul, quando no trajeto, no trânsito de posse do novo reinado. E aí nós vemos esses dois atos de bondade, Mefibosete receberia de volta as terras que tinham sido tiradas de Saul, da família de Saul, e também obteria ali o quê? Uma pensão permanente na nova casa real. Além de que comeria a mesa do rei. Nós vamos ver que, mesmo sendo jovem, Mefibosete recebeu ali uma espécie de uma aposentadoria parcial, porque ele receberia, a partir daquele momento, uma pensão, que o sustentaria, além de que comeria a mesa do rei diariamente. E essa expressão de comer a mesa diariamente, na mesa do rei, significa justamente que ele receberia suprimentos, da parte da família real. Isso não importava se Mefibosete iria morar ou não no palácio, mas Davi, ele deixa claro que Mefibosete seria tratado ali como um príncipe. Então, aquele jovem se tornaria um proprietário rico de terras, ganharia prestígio justamente por causa dessa benevolência de Davi. E o que nós podemos entender aqui nesse episódio é que Deus não apenas nos perdoa, não é verdade? Deus não apenas nos perdoa, mas Ele também restitui aquilo que foi perdido. Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que traz de volta, Ele é o Deus que coloca no lugar o que está fora do lugar. É o Deus que restitui aquilo que foi perdido. É isso que nós vemos aqui nessa história de Mefibosete. E mais além ainda conosco, Ele nos supre eternamente. E glória a Deus por isso. Amém? Vamos passar para o nosso terceiro subtópico, que tem como título aí, Alcançado pela Graça. E aí nós vamos ver o seguinte, nesse subtópico, que o fato de Davi ter tomado a iniciativa de resgatar Mefibosete, nos lembra de quem? Nos lembra de mim e de você, do nosso também resgate espiritual. Porque o primeiro passo, quem deu, não fomos nós, rumo à graça salvadora. O primeiro passo, quem deu, foi Deus. Ao nosso encontro, nós estávamos separados de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, destituídos da glória de Deus, Romanos 3. Separados de Deus. Mas Deus, em sua finita graça e misericórdia, envia o seu Filho unigênito. Para quê, irmã Luísa? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí nós vamos ver isso aí em Romanos 5:8, que Deus nos chamou, sendo nós ainda pecadores, E para Davi não foi tão penoso ali restituir, vamos dizer assim, as terras pelas quais ele não pagou, mas para que nós fôssemos resgatados, para que nós fôssemos aceitos diante de Deus, precisou que o seu Filho Jesus Cristo viesse à terra na cruz do Calvário, morresse em nosso lugar, para que nós então viéssemos a ser aceitos. Então nós temos
é uma herança muito maior, né, do que Mefibosete. Ou do que, vamos dizer assim, melhor dizendo, do que um pedaço de terra. Porque nós temos o quê? Um lar eterno no céu, né? Glória a Deus por isso. Outra coisa, Mefibosete considerava-se ali um cão morto. É o que a Bíblia nos diz. Assim como nós também, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, quando Jesus nos chamou para uma nova vida. Nós vemos isso em Efésios, capítulo 2, dos versículos 1 ao 6. Nós vamos ver esse relato. E que nós, como filhos de Deus, temos uma posição mais elevada no céu do que aquela que Davi deu a Mefibosete, né? Por quê? Porque nós nos assentaremos com Jesus em seu trono e governaremos. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 17. Então nós devemos entender que Deus, ele supre todas as nossas necessidades, usando para si não riquezas terrenas, mas riqueza celestial, riqueza de glória. Filipenses 4, que Deus é o que supre as nossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Mefibosete, ele passou o resto da sua vida ali em Jerusalém. Mas nós, filhos de Deus, né, os cristãos de hoje e aqueles que ainda virão, eles são cidadãos do céu, uma nova Jerusalém, um novo céu, uma nova terra. Iremos morar em uma nova Jerusalém e uma Jerusalém celestial. Glória a Deus por isso. Agora, um outro fato a ser observado aqui, ainda nesse tópico, subtópico 3, é que quando alguns dos descendentes de Saul, e eu falei já no início, lá na introdução, mas quando alguns descendentes de Saul, eles foram escolhidos, né, para serem executados ali pelos gibeonitas, Davi protegeu Mefibosete da morte. Esse episódio dos gibeonitas está em 2 Samuel, capítulo 21, dos versículos 1 ao 11. E a aplicação espiritual que nós temos é que agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em quem? Em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Está em Romanos capítulo 8, versículo 1. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas sim para sermos salvos em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então, meu irmão, essa é a aplicação espiritual que nós temos, que nós fomos resgatados, nós fomos salvos e, portanto, que nenhuma condenação há para eu e você que estamos em Cristo Jesus. Amém? Vamos seguindo aí para o nosso segundo tópico, que tem como título A Maldade para com Urias. E aqui, em nosso primeiro subtópico, nós temos uma janela aberta e um terraço. Agora nós deixamos para trás a primeira porção do livro, né, que retrata ali um Davi piedoso, um Davi grandioso, benevolente para com Mefibosete, né? E agora nós partimos para uma segunda porção, ao qual observamos como ele se desviou de Deus, como sua alma ficou contaminada pelo pecado. Porque o pecado que ele comete ali com Batseba é inacreditável, né? Mas ele comete ainda pecados piores, mas nos fazendo lembrar que o quê? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. É isso que nós vemos aqui na vida de Davi. Porque neste episódio, enquanto Joabe estava ali guerreando com os amonitas, Davi estava ali desfrutando de um período de paz, né? Depois de tantas vitórias. E em um determinado momento, ele decide permanecer em Jerusalém e não vai guerrear junto com seus guerreiros. Está aí em 2 Samuel, capítulo 11, o que nós estudamos na lição passada. Nós estudamos justamente esse episódio do pecado de Davi com Batseba. Isso aí,
o fato dele ter decidido ficar em Jerusalém, né, armou o palco para o seu pecado ali com Batseba. Porque estando ele em descanso, ele resolveu fazer o quê? Brincar. E brincar até demais, né, com o pecado. Ele decidiu flertar com o pecado até o momento em que isso vai trazer problemas muito sérios, isso traria problemas muito sérios para a sua vida. E aqui nós vemos que quando Davi, ele coloca a sua armadura de lado, aí se iniciou a sua degradação moral. Por quê, irmã Heloísa? Porque sem o capacete da salvação, nós ficamos, não podemos pensar, melhor dizendo, como Cristo, como cristãos. Sem a couraça da justiça, né? Sem o cinto da verdade. Sem o cinto da verdade, nós acreditaremos em qualquer mentira. Sem a espada do Espírito e o escudo da fé, nós estaremos ali imponentes, né? Impotentes, melhor dizendo, contra Satanás. Sem a oração, nós nos tornamos fracos. E sem os pés calçados no Evangelho da Paz. Nós vemos que Davi, ele lutou por toda a vida em batalhas, calçando ali a sua armadura, mas ele estava mais seguro no campo de batalha do que dentro da sua própria casa. E aí um outro fato a nós observarmos essa armadura celestial que eu falei aqui, né, capacete da salvação, couraça da justiça, está descrita lá em Efésios, capítulo 6, dos versículos 10 ao 18, ok? Um outro fato que nós devemos observar é que o palácio de Davi ficava em uma colina, né, de onde ele via todo o restante da cidade. Então a visão que ele tinha era de toda a cidade. Então ele ia ver ali as casas, né, estavam ali em seu campo de visão. E aí, no fim da tarde, Davi levanta-se, vai até o seu terraço do palácio e dali ele observa Batseba tomando banho no terraço da sua casa. E aqui não entra em questão se Batseba ela cooperou para isso, né? Se a culpa foi de Batseba, se não foi, porque aí existem linhas teológicas que acreditam que ela não seria uma mulher modesta, tomando banho ali, mas, sim, outras linhas teológicas que falam que Davi abusou de Batseba, mas nós vemos no caráter de Davi que ele não tinha tendência para abuso sexual, né? Mas isso aqui não vale a pena nós comentarmos. O que vale é o seguinte, que nesse instante ele decidiu olhar para Batseba. Batseba estava tomando banho ali em seu terraço e Davi manda perguntar quem era Batseba. E aí, mesmo sabendo que ela era casada, isso não impediu que ele mantivesse relações sexuais com ela. E aí uma das partes mais tristes, né, dessa história é que Urias era um dos seus companheiros, né, seus guardas, dos seus 30 guardas, fiéis a Davi. Mas isso não impediu as atitudes de Davi. De fato, não impediu as atitudes de Davi. E Davi ali traiu alguém que era fiel a ele, que muitas vezes, sim, arriscou a sua própria vida por amor, né, ao rei, por defender ao rei. E aí nós já entramos em nosso segundo subtópico, que tem como título 2 atos de iniquidade. Porque nós vamos ver aqui que o autor bíblico, ele não se exime de relatar esse momento terrível na vida de Davi. E ele nem disfarça, né? A Bíblia, ela é didática, ela descreve os sucessos e os fracassos dos seus personagens justamente para nos ensinar, né? Davi, ele era um grande homem, mas ele tinha grandes fraquezas que nós vemos aqui. O pecado dele com Batseba é inacreditável, mas ele vai cometer ainda um crime pior,
demonstrando ali que o pecado estava em progressão na sua vida, porque é isso que o pecado faz, né? Um abismo chama outro abismo. O pecado nunca é isolado, né? O crime nunca é isolado, sempre haverá outros crimes, né, devido a este crime. Então, haverá outros pecados devido à porta que se abriu para o primeiro pecado, vamos dizer assim, porque o abismo chama outro abismo. E aí, nós vemos que Davi cobiça a mulher do próximo, adultera com ela, dá falso testemunho também contra o seu próximo, e ainda dá ordens para que o marido de Batseba, Urias, fosse morto. E aí nós vemos que Davi pensou, né, meus irmãos, quem sabe estar enganando a todos, pelo fato de que ele omite o seu pecado ali por um espaço de tempo, né, relativamente ali de 9 meses a 1 ano, até a confrontação do profeta Natan. Nós vemos aí que Davi talvez tenha pensado estar enganando a todos, mas Davi estava enganando a si mesmo, né? E aí nós vemos que talvez ele quisesse fugir da culpa, mas ele só estava ali aumentando a sua culpa. Porque está escrito lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. E o juízo de Deus chegou na vida de Davi. E a pergunta é, como Davi deixou tão rapidamente ser um homem segundo o coração de Deus para se tornar um adúltero e assassino? A resposta é simples, porque nós ainda temos a natureza pecaminosa. E naquele momento, Davi, por não vigiar, ele cai em pecado. E aí nós vemos em Romanos capítulo 1, versículo 8, 28, justamente isso. Nós estamos ainda com nossa natureza pecaminosa e que por isso devemos vigiar. Porque a bondade e a justiça e a benignidade que existem em nós é fruto de quê? Quanto mais nós dermos lugar a Deus, quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais parecido com Cristo eu ficarei. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais alerta estarei, mais discernimento espiritual terei, mais sabedoria terei, mais conhecimento da palavra terei, né? Estarei revestido da armadura celestial e então caminharemos, né, dentro do propósito e da vontade do Senhor. Amém? Vamos seguindo aí para o nosso terceiro subtópico, que tem como título maldade e bondade. E aqui, meus irmãos, nós vemos que um mesmo coração, né, pode praticar o bem e o mal. O mesmo coração pode praticar o bem e o mal. E aí nós vamos ver o seguinte, o contraste, né, entre a maldade para com Urias e a bondade para com Mefibosete, que estão presentes na vida de um mesmo homem. Enquanto Davi foi obediente e andou nos caminhos do Senhor, ele prosperou. Mas a partir do momento que ele decide desobedecer a Deus, ele experimenta ali trágicas consequências. E essa escolha entre vida e morte, bênção e maldição, sempre esteve presente no povo de Deus, no meio do povo de Deus. Porque nós vemos lá no Êxodo, quando Moisés ele fala para o povo, ele descreve essa escolha entre a bênção e a maldição. Está lá em Deuteronômio, na verdade, Deuteronômio capítulo 11, que o povo escolhesse se obedecer, e se o povo escolhesse obedecer, teria bênção. Mas se o povo escolhesse desobedecer, teria ali maldição. Então, nós vamos ver aqui agora um comparativo entre a bondade e a maldade de Davi. E esse texto comparativo, você vai poder passar aí para os seus jovens, na classe de jovens. Você pode até imprimir esse texto comparativo, essa tabela, que fala justamente sobre a bondade e a maldade de Davi. E aí nós vamos ver que em relação à bondade para com Mefibosete, a motivação de Davi foi o quê? Foi o amor que ele tinha para com Jonatas. Já com Urias, a motivação da maldade
foi um desejo carnal, né, e um medo de exposição. Uma outra ação de Davi para com Mefibosete, demonstrando bondade, foi que ele o acolheu como filho. Já com Urias, reflexo da maldade, ele tentou enganar, né? Uma outra ação número 2, de Davi para com Mefibosete, restaurou a herança e deu sustento. Já com Urias, planejou a morte de Urias. Uma atitude diante da fraqueza, né, para com Mefibosete, ele compadeceu-se da invalidez de Mefibosete. Já para com Urias, ele abusou, né, da lealdade. Um resultado que nós temos é o quê? Que Mefibosete teve honra e sustento e Urias foi morto. E como reflexo espiritual, nós temos a imagem, né? Quando ele age para com bondade com Mefibosete, nós temos imagem da graça de Deus. E para com Urias, nós temos imagem do que o pecado faz com o coração. Então nós vemos aí que Davi, irmãos, colheu no tempo certo, né? Tanto a maldade para com Urias, como também da sua bondade para com Mefibosete. Amém? Vamos para o nosso terceiro tópico, que tem como título Alcançados pela Graça. E aqui eu vou juntar os dois tópicos já para a gente finalizar. Temos aí maravilhosa graça e a mesa com Jesus. E aqui eu quero falar com vocês o seguinte, que há 3 coisas sobre a graça de Deus, certo? Que estão ilustradas nessa história de Davi com Mefibosete, ok? Primeiro, a graça de Deus nos alcança aonde nós estivermos. Por quê? Porque a graça de Deus é quem inicia o relacionamento, porque nós não temos forças para buscar a Deus sozinhos, né? A Bíblia de Jesus diz, não foi vocês que me escolheram, fui eu quem escolhi a vós. Se Deus não decide, né, se deixar revelar, se deixar que a gente se aproxime dele, nós nunca seríamos salvos. Então é a graça de Deus quem inicia o relacionamento. Então é a obra do Altíssimo, né? Ela é inteiramente do Altíssimo, porque é Ele quem nos procura e nos encontra aonde nós estivermos. Então não importa quão longe você foi, não importa quão grave o pecado que você cometeu, a graça de Deus, ela te alcança, meu irmão, minha irmã. A graça de Deus te alcança, te traz para perto, né? Te dá um banho de sangue remidor, te dá vestes novas, né? E para que você viva experiências extraordinárias na presença do nosso Deus. E aí nós vamos ver o seguinte, que foi o próprio Davi quem mandou buscar Mefibosete. Foi o próprio Davi quem procurou Mefibosete. Mefibosete estava onde? Lá em Lodebar. E Lodebar significa lugar esquecido. Ele estava escondido do rei do palácio. Não foi Mefibosete quem procurou saber, mandou procurar saber, né, de Davi. Mas foi Davi quem mandou trazer Mefibosete até a sua presença, né? E aí isso muito se assemelha com a nossa vida, porque nós estávamos longe também, separados de Deus, inimigos de Deus, mortos em nossos delitos e pecados, né? Mas nós vemos aí que Davi pergunta, onde é que ele está? Aonde é que ele está? E Ziba responde, ele está lá em Lodebar, lugar esquecido, totalmente afastado do palácio do rei. E é exatamente o lugar aonde nós estávamos também, em Lodebar, esquecidos, condenados, né? Inimigos de Deus, separados de Deus, mas Deus, em sua infinita misericórdia e graça, decide, né, que seu Filho Jesus Cristo venha à terra, se sacrifique por nós, voluntariamente, entregue sua vida por nós, né? E hoje nós podemos olhar para este céu e chamar Deus de Pai, porque fomos adotados, somos filhos, né, de Deus por adoção. E aí, outra curiosidade é o seguinte, que o significado do nome Mefibosete descreve muito bem, né, a sua realidade, porque significa destruidor de vergonha
ou aquele que traz a vergonha. Mas o rei Davi mandou procurar ele numa terra árida, numa terra esquecida, numa terra afastada. Assim também Deus também mandou que nós estivéssemos em sua presença, nos atraiu a sua presença, nos encontrou em lugar esquecido. Não porque merecemos, mas por causa da sua infinita graça. E aí nós vemos aqui um paralelo espiritual, porque quando Jonatas e Saul foram para a batalha, a ama, né, ou a escrava ali de Jonathan, ela percebeu que Mefibosete era o único herdeiro agora e que poderia ser morto, né, já que era um costume das famílias reais orientais naquela época. E aí ela o toma para fugir, e quando vai fugindo, o menino cai, né, e aí quando ele sofre esse acidente, fica aleijado dos pés. E aí nós vemos esse paralelo espiritual, né, porque assim como Mefibosete, ele caminhava antes com seu pai, né, o homem também caminhava com Deus antes do pecado, mas o pecado fez nos cair e nos afastou de Deus, nos tornou mancos espirituais, né, na presença de Deus. Mas aí, essa é a condição que nós estávamos quando Deus nos procurou com o seu grande amor. E outro fato interessante que nós podemos falar, que você pode falar na classe de jovens, é que Mefibosete não foi curado da sua imperfeição, né? Ele estava ali diante do rei, estava no palácio diariamente, mas ele não foi curado da sua imperfeição. Eu imagino ali Mefibosete andando com suas muletas, né? E imaginando, tudo isso aqui é graça. E é verdade, tudo isso é graça. Né? E da mesma forma, quando Deus, né, transforma o nosso coração e nos deu absoluta certeza de salvação, Ele também não retirou as nossas imperfeições. Nós continuamos sendo pecadores, remidos, mas ainda com a natureza pecaminosa, ainda com os nossos defeitos e com as nossas imperfeições. Porque perfeição nós só vamos alcançar lá no céu. Tudo isso que nós recebemos é por meio da graça. Ok? Segundo, a graça nos leva à presença do rei. Porque a aflição de Mefibosete ali era uma bênção disfarçada. Porque talvez se Mefibosete não fosse aleijado dos pés, quem sabe ele não iria atrás do trono, reivindicaria o trono para ele, já que é descendente da família real. Mas, sendo aleijado de ambos os pés, claro, não teria muita coisa ali a fazer, a não ser seguir, né, e atender os mensageiros do rei, quando foram até a sua presença mandar buscar ele, né? Mas nós temos que entender o seguinte, que aqueles que reconhecem a sua condição espiritual de indignidade, esses são os que recebem a graça salvadora. Aqueles que pensam que estão bem espiritualmente são os rebeldes, né? Estão cegos espirituais. Mas Davi manda chamar Mefibosete até a sua presença. E quando Mefibosete chegou lá, encontrou julgamento? Não. Ele encontrou o quê? Benevolência. Ele encontrou generosidade. Ele encontrou graça. E é isso que a graça faz. Ele nos leva até a presença do nosso Deus, a presença do nosso amado, né? E aí nós vamos ver em Efésios, capítulo 1, versículo 5 ao 6, né? Porque da mesma forma que Deus, Pai, fez uma aliança conosco por causa de Cristo nosso Senhor, da mesma forma que Davi fez com Jonatas, mesmo jeito Deus fez com Jesus, né, o nosso Senhor, para nos salvar e para nos resgatar. Um outro ponto aí é que a graça traz a comunhão com o rei e com os seus filhos, porque Davi ordenou que Mefibosete sentasse à mesa do rei regularmente, né? E aí você pode imaginar o que deve ter sido isso para Mefibosete, porque ele era um aleijado vivendo ali na obscuridade, né? Um homem humilde, aleijado de ambos os pés, vivendo na obscuridade de Lodebar.
mas ele é levado para Jerusalém, onde ele poderia tomar ali todas as suas refeições à mesa com o homem mais poderoso e rico, né? Também juntamente com os filhos de Davi. Da mesma forma, Deus nos chamou à comunhão com ele, e com o seu filho. Ele nos fez membros da sua família, onde nós partilhamos o que é a graça com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque a graça faz isso, nos leva até a presença do nosso Rei. E terceiro, para finalizar, nós temos aí a graça que nos mantém firmes diante do retorno do Rei. Por que eu digo isso? Porque em 2 Samuel, capítulo 19, quando o filho de Davi, Absalão, né, se rebela contra Davi, e que Davi, ele é obrigado a fugir de Jerusalém, Ziba engana Mefibosete, porque Mefibosete queria ir com o rei Davi. Mas Ziba engana Mefibosete e diz para o rei Davi que Mefibosete queria servir agora o outro rei, que era Absalão, né? E aí Davi, ali num ato impensado, dá as terras, distribui as terras de Mefibosete para Ziba. E aí nós vamos ver o seguinte, que essa parte da história, ela ilustra, né, o crente que recebeu a graça de Deus e que está esperando fielmente o retorno do rei. Porque quando Davi retorna, Davi vai ao encontro de Mefibosete. E aí nós vamos ver pelas palavras e atitudes de Mefibosete a lealdade de Mefibosete para com Davi, né? E o desejo de que Davi retornasse para Jerusalém. Nós vamos ver aí em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 24, que a aparência de Mefibosete era uma aparência de enlutado, né? Nós vamos ver o seguinte, nesse paralelo espiritual, que hoje o usurpador está no mundo, que é Satanás, né? O mundo jaz do maligno, mas chegará o dia do retorno do nosso rei para governar, né? E aí nós estamos esperando ansiosamente, Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. E aí nós vamos ver que a graça é quem nos mantém, né, com essa esperança viva do retorno do rei. Porque quando Davi percebe, né, o seu erro, dando ali a Ziba as terras de Mefibosete, aí Mefibosete diz, ele pode ficar com tudo, porque meu coração agora está em paz, por ver o retorno do meu rei. Mefibosete era leal a Davi, porque Mefibosete não queria a terra. Mefibosete queria ser fiel àquele que foi tão bondoso e generoso para com ele, que tinha sido Davi. Amém, meus irmãos? E aqui nós concluímos dizendo o seguinte, que nós nunca teríamos ouvido falar, né, de Mefibosete se Davi não tivesse agido com benevolência, com graça, com bondade para com ele. Então, agir com graça e gentileza para com os outros é uma das melhores maneiras de levar as pessoas até o rei. E aí a pergunta que eu deixo para vocês, e vocês podem fazer para os seus alunos, é: para quem e qual circunstância, melhor dizendo, é que nós vamos demonstrar bondade e benevolência, né? Para quem e em qual circunstância que nós precisamos demonstrar misericórdia, bondade, generosidade, benevolência? Essa é uma pergunta para você e também para você levar para a sua classe de jovens. Amém? Ficamos por aqui em mais uma aula comentada. Compartilha para que mais pessoas possam entender e estudar a palavra de Deus. Nos vemos no nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.